Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um conto espetacular da literatura angolana. É Manhã de Domingo, do grande escritor José Eduardo Agualusa. Sabe aquela história que começa de um jeito bem calmo, num café, mas que aos pouquinhos vai revelando cicatrizes profundas? É exatamente essa. O Agualusa já começa nos colocando lá dentro, sabe? Num café em Luanda. Essa luz, essa atmosfera, tudo parece indicar um momento de paz, de pura contemplação. Só que essa calmaria toda é só a casca de uma história muito, mas muito mais complexa. Então, a narrativa parte desse momento simples, tranquilo, que está prestes a ser completamente transformado por um encontro que ninguém esperava. E quem narra tudo isso pra gente? Um escritor. Ele tá ali, no canto dele, fazendo o que escritores fazem de melhor, né? Observando o mundo, as pessoas, os pequenos detalhes que formam o dia a dia ao redor. E aí que a atenção dele é totalmente capturada por uma figura, uma mulher, sentada sozinha. Tem alguma coisa nela, um ar de mistério que o deixa intrigado, que o faz querer imaginar qual é a história daquela pessoa. E aqui a gente já se depara com o primeiro grande choque da história. De um lado, temos a vida do narrador, uma vida dedicada às palavras, à observação. E do outro, uma realidade escondida que ele nem sonha que existe. Uma vida que foi forjada no meio da guerra. Agora a gente entra no coração do conto. É onde uma conversa que parecia banal começa a revelar um passado denso, dramático e que vai mudar para sempre a percepção daquela manhã de domingo. Pensa no impacto dessa frase. Com essas poucas palavras, toda a calma daquele café simplesmente se quebra. É uma revelação chocante, uma confissão que joga uma luz completamente nova sobre aquela mulher e, na verdade, sobre a própria história de Angola. Ela deixa de ser só uma figura num café e se transforma numa sobrevivente. E para a gente entender o peso dessa confissão, é fundamental ter uma ideia do contexto. A Guerra de Independência de Angola não foi um conflito qualquer, foi uma luta longa, brutal. A história pessoal dela está totalmente amarrada à luta de uma nação inteira por liberdade. Ser uma guerrilheira não era só sobre lutar, entende? Significava viver na clandestinidade, enfrentar perigos o tempo todo e fazer sacrifícios enormes por um ideal. Era essa a realidade que ela carregava ali, sentada naquele café. E ela descreve o preço altíssimo dessa luta, deixando bem claro que a guerra não acaba quando as armas se calam. Ela fala da dor de perder os companheiros, da juventude que foi roubada e daquela sensação complexa de ver os ideais pelos quais lutou se transformarem em outra coisa. A partir desse ponto, a história cresce. A experiência de uma única pessoa começa a ecoar os grandes temas de uma nação inteira, uma nação marcada por um conflito profundo. O conto é brilhante em mostrar como a memória é algo do qual não se pode escapar. O passado não é uma coisa que fica lá para trás, não. Ele está vivo no presente, moldando quem as pessoas são, as conversas e até o silêncio numa manhã de domingo. E o cenário tranquilo do café cria um contraste muito poderoso. Vira o palco perfeito para revelar as feridas da guerra que nunca cicatrizaram. O trauma é isso, né? Algo que as pessoas carregam em silêncio, mesmo no meio de uma vida que parece completamente normal. A história também aborda aquele sentimento complexo que pode vir depois de uma revolução. A realidade do pós-guerra nem sempre bate com os ideais puros pelos quais se lutou, e isso pode gerar uma baita desilusão. E o conto vai nos levando para um final que não é bem um final. Ele deixa um sentimento comovente, uma ponta solta que fica com a gente por muito tempo depois que a gente termina de ler. Olha, essa frase final é de uma força incrível. O Agualusa não nos dá um desfecho arrumadinho. Pelo contrário, ele nos deixa com o peso de tudo aquilo que não foi dito, com a imensidão da experiência humana que, às vezes, as palavras simplesmente não conseguem alcançar. E a gente termina com essa pergunta no ar. Manhã de Domingo é muito mais do que a história de duas pessoas num café. É uma reflexão profunda sobre como a grande história, com H maiúsculo, mora nos detalhes silenciosos da vida de cada um. Fica aí uma bela questão para a gente pensar.